E aí galera, aqui é KNG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente para estar falando aí de Bakidou, que seria aí, em tese, o próximo anime que vai estar chegando pra gente. E eu queria falar sobre o que poderia ser melhorado em Bakidou. Até porque Bakidou é um anime que tem algumas diferenças com todos os outros animes que vieram antes. O Grappler Baki tinha muita história, o New Grappler Baki já não tinha tanta, tinha mais contexto de artes marciais e uma história um pouco mais leve. E o terceiro mangá é mais dedicado à arte marcial e muita informação de cada personagem apresentado, como por exemplo o Piccolo, o Oliver e até mesmo o confronto de pai e filho, que tinha bastante informação, bastante enredo naquela luta. Então essas três obras, elas são bem diferentes do que vai vir daqui pra frente. Então eu queria falar um pouquinho do que poderia melhorar no anime em si, o que pode ser mudado e até mesmo o que pode acontecer de ruim e de bom. Enfim, vamos ao que interessa. No caso, como vocês bem sabem, já fiz um vídeo sobre as chances de ter uma nova temporada de Bakidou. Fiz até esse vídeo faz um tempo já, vou deixar o card aqui falando sobre ele, aí você pode dar uma olhada no que eu comentei. Mas também eu queria falar aqui sobre algumas coisas. Primeiro, o que pode melhorar no anime? A primeira coisa que eu queria falar aqui é com relação à história, que eu já dei uma pincelada um pouquinho no início do vídeo. Primeiro que a história em si, ela tem algumas diferenças e nuances. Primeiro, Bakidou não tem praticamente história nenhuma, enredo nenhum para se trabalhar. É simplesmente um cara que é trazido dos mortos e ele volta e começa a lutar, e todos querem experimentar lutar com esse cara e tirar seu tédio. Esse é o tema principal de Bakidou, e isso dura em torno de 190 capítulos. É grande pra caramba, dá pra fazer uma temporada de 20 e poucos episódios. O fato é que mesmo assim, a temporada em si, ela não teria muita história, muita falação, muita conversa, seria mais ação, é mais luta do que conversa. E se tiver alguma conversa, isso será do meio da luta. Então, por conta disso, a primeira coisa que poderia ser melhorada e muito no anime é parar de ter cortes. A gente sabe muito bem que, principalmente Baki vs Yujiro, foi terrível, cortaram pra caramba. Eu reclamei muito quando eu tava fazendo essa análise do anime em si, e foi muito, mas muito corte. Então por conta disso, por conta desses cortes, penso eu, cara, se lá teve problema por conta das histórias, de informações que não dava pra encaixar, vamos colocar o que é o seguinte: não vai ter corte, porque aqui vai faltar informação. Se vai faltar informação, a gente pega e pode fazer uma obra muito mais tranquila, com mais ação, com mais porradaria, sem muita conversa. E isso vai dar aí uma folga para o estúdio, e eles vão poder adaptar muito mais tranquilamente. Até mesmo, por mais que seja muito capítulo, ainda assim eu acho que não vai ter muito problema, já que, como eu falei, é mais cenas de pancadaria do que conversa em si. Então, a primeira coisa que eu acho que deveria ser feita para melhorar o anime em si é dar uma folga aí para o estúdio e deixar ele dar mais episódios, evitar os cortes e focar mais na ação, já que a própria obra ela é mais ação aqui em Bakidou. Outra coisa também que poderia melhorar e melhorar muito, e eu acho que é uma obrigação melhorar, é a questão da animação. A animação tem que ser fluida e principalmente adicionar algumas coisas a mais. Por exemplo, você tem Jujutsu Kaisen, você tem Chainsaw Man, você tem Fate, você tem Demon Slayer. Todos esses animes, quando você vai para o mangá deles, eles não são primorosos não, eles não são obra-primas em traço, em visual, eles são bem fraquinhos em grande maioria. E quando vai para o anime, os estúdios fazem uma melhoria significativa e inclusive até adicionam muitas cenas que não tem no mangá, como por exemplo um momento onde você vai dar um golpe, que esse momento vai levar o golpe, o outro vai esquivar, o outro vai fazer alguma coisa ou outra. Eles não seguem fielmente o mangá. O que eles fazem é justamente pegar e animar completamente o golpe, ao contrário de Baki, que realmente eles pegam cena após cena do mangá. Eles não tratam de realmente animar a coisa. Em muitos momentos você vê o quadro perfeito de um mangá para anime e apenas parado.
não é uma animação, nem dá para ser chamado de anime. Então isso deveria parar de existir, ter focar um pouco mais na animação fluida. Ah, precisa ser com uma qualidade muito alta? Não. Como a gente já tem uma série de animes bem abaixo da média, qualquer coisa que se adicionar de fluidez já fica legal. Vou dar um exemplo aqui da própria saga aí anterior, né? A saga de Piccolo teve momentos em fluidez, inclusive o momento que o cara tá treinando com a sacola. Aquilo foi lindo, cara, foi bem feito pra caramba esse momento. Uma animação perfeita. E também tivemos momentos da própria luta de Hetsu do boxe, também foi bem animada, foi legal pra caramba. Então dá pra fazer uma coisa legal, não precisa manter uma qualidade insana, diminui um pouco a qualidade do traço para fazer essa animação, caso não tenha condições do estúdio fazer alguma coisa bem feita. Mas o fato é que, puxa, por favor, que o anime seja aí com mais animações fluidas, mesmo que decaia um pouco do traço. Agora falando a questão aí do traço em si. Nós sabemos muito bem que a obra sempre tenta mesclar e tentar reunir o máximo possível do traço da obra original e o traço anterior. A gente sabe muito bem que a mescla foi feita muito boa até agora, mas definitivamente agora vai mudar pra caramba o traço. E quando eu digo mudar pra caramba, é mesmo, porque o próprio Baki vai ter uma feição muito diferente, os personagens vão ficar muito diferentes e eu não sei o que fazer nesse momento, porque o anime em si ele parece ter um traço próprio, por mais que seja muito mais parecido com o de Itagaki, ele ainda tem um traço próprio. Na minha opinião, não deveria mudar o traço aqui, porque as pessoas estão acostumadas com um estilo visual e o mangá de Baki já é diferente. Se passam décadas produzindo mangá, às vezes tem mangá que dura 5 anos de publicação de parte lá, né? Por exemplo, Baki-Hanma demorou uns 3 ou 4 anos de publicação. Então, para evitar esse problema de tipo a estranheza, eu acho que deveriam manter o traço do jeito que tá. Muda alguma coisa ou outra, mas não muda tanto, para não ficar estranho, para as pessoas não acharem estranho. Porque geralmente os animes ele vem 1 ano depois, 2, 3 anos depois que saiu uma outra saga. Se for sair o anime, não mudasse tanto o traço, é a minha opinião. Outra coisa que eu queria que melhorasse bastante, olha quanto a lista tá ficando insana, né? Que eles deveriam fazer era focar mais em trilha sonora, porque tem que ser sincero aqui, as melhores trilhas sonoras de Baki são da primeira parte, porque além dela ter uma animação melhor, sim, eu tô ciente do 3D nojento que tinha lá, mas em momentos de fluidez ele tem uma animação melhor, lá também tinha uma trilha sonora muito legal. Inclusive a trilha sonora mais famosa, né, que toca quase sempre, né, quando os personagens estão ali se encarando, cara, é muito legal. E desde então não teve umas trilhas sonoras novas legais. As únicas trilhas sonoras boas que está vindo é da abertura e de encerramento, mas do anime em si, as partes instrumentais para empolgar na luta, tem muita coisa nova saindo, apesar que são as mesmas trilhas sonoras, só que rearranjada com alguma coisa adicional. Então sim, a gente precisaria de uma trilha sonora mais bem editada e bem melhor para poder empolgar a gente nas lutas. Mas é isso, é essas coisas que eu queria que melhorasse, essas coisas, os pontos que eu acho que tem que melhorar para um anime de fato ficar bom, ficar bem legal. Espero que Bakidou siga por esses caminhos que eu estou pensando, para a gente ficar bem empolgado quando vier essa nova temporada, se vier, né? Enfim, vamos ficar por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!